Olá, investidor, gravando aqui dia 20/7. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre alocação de investimentos, estratégia de investimentos. Meu nome é Lucas Cândido, sou assessor de investimentos e sócio partner aqui na Casa Capital, escritório credenciado, contratado ao BTG, do BTG Pactual, né, o maior banco de investimentos da América Latina. E hoje eu vou trazer para vocês algumas informações, algumas reflexões para que a gente consiga entender onde alocar os nossos investimentos no cenário atual, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com você, eu tenho uma apresentação preparada para não deixar nenhuma informação importante de fora. Vou compartilhar aqui essa apresentação abrindo aqui na tela, você já está vendo aí na sua tela. Talvez você esteja escutando pelo Spotify, vou colocar isso aqui também no Spotify para que você possa revisar, né, escutar aí durante o seu trabalho, lavando louça, na viagem de carro, qualquer forma. Eu gosto muito de consumir podcast, acho que é um formato muito interessante para consumir informação, então vou colocar também no Spotify lá para você acompanhar. Mas se você quiser ver os gráficos e entender graficamente aquilo que eu estou falando, vai lá no YouTube, que vai ter o vídeo. No Spotify também vai ter o vídeo, mas aí no celular fica ruim para enxergar, né, os dados, que as informações no detalhe. Então vai no YouTube, abre lá, põe na sua televisão aí, pega aí no seu final de semana, à noite, pega uma pipoca e alguma coisa para você acompanhar e estudar sobre isso, entender como alocar os seus investimentos aí agora em julho de 2023 e para os próximos meses também. A ideia é atualizar, já vou manter essa apresentação pronta aqui. A minha ideia é atualizar ela todos os meses e colocar um vídeo aqui utilizando essa mesma apresentação, apenas atualizando os dados todos os meses, para que isso sirva como ferramenta de me comunicar com os meus clientes, né, para a gente trocar ideias aí sobre as alocações dos investimentos, das carteiras, e também como forma de educacional aí para atingir mais pessoas através do YouTube, através do Spotify, para que as pessoas possam também entender e conhecer o meu trabalho também, certo? Então, aqui você está vendo, primeira página aí, cenário e estratégia de investimentos para julho de 2023. Antes de mais nada, fazendo um disclaimer aqui, todas as informações que eu vou apresentar aqui não representam a visão institucional da Casa Capital, que é o escritório onde eu sou sócio, escritório de assessoria com mais de R$ 1 bilhão sobre assessoria, não representa a visão institucional do BTG Pactual, que é o nosso parceiro contratado, o nosso banco, onde nós atendemos os nossos clientes, o maior banco de investimentos da América Latina aí, né? Todas as informações aqui são estritamente as minhas opiniões pessoais como investidor e profissional de mercado, certo? Então a ideia aqui não é passar nenhuma recomendação de investimentos, tá? Eu não sou analista CNPI, eu sou assessor Ancord, né? Sou assessor agente autônomo de investimentos, então não posso passar nenhuma recomendação de investimentos. A ideia aqui é passar informações que devem ser encaradas estritamente como conteúdo educativo que visa auxiliar você aí, investidor, em sua tomada de decisão, beleza? Apenas uma apresentação rápida aqui para quem não me conhece, né? Falando aqui alguns pontos sobre a minha trajetória relacionada a investimentos. Eu iniciei meus estudos aí em 2013, bem novo, né, na época. Eu tinha lá meus 15 anos, 16 anos nessa época aí, cursando economia pela ótica da Escola Austríaca, pelo Instituto Mises Brasil. Eu me formei pela BMF Bovespa no curso Finanças Pessoais, Investimentos e Ações em fevereiro de 2015 e desde então invisto na pessoa física. Em 2019, eu me certifiquei como investidor profissional e assessor de investimentos pela Ancord. Em 2020, fui graduado em administração de empresas. Hoje sou sócio partner aqui na Casa Capital, como mencionado, escritório com mais de R$ 1 bilhão sob assessoria e contratado do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Então eu atuo aí há mais de 4 anos como assessor de investimentos para a segmentação de clientes de alta renda, beleza? Vamos entrar aqui na apresentação.
apenas um alinhamento, né, para entender por que, né, quais são os fatores que a gente deve observar no momento de entender como alocar os nossos investimentos, como montar uma carteira de investimentos, certo? Primeiro ponto, definição de objetivos, né? Não existe investimento que seja um fim em si mesmo, né? Investimentos são apenas ferramentas para atingir objetivos. Portanto, os investimentos devem obedecer critérios que garantem que os objetivos sejam cumpridos dentro dos prazos desejados. Então, quanto mais especificidade você tiver, quanto mais claro estiver os seus objetivos bem definidos, com prazo para atingir esses objetivos, né, para finalizar esses objetivos, quanto mais estiver claro, mais bem definido, mais vai ser fácil a sua tomada de decisão de como montar a sua carteira. Os investimentos vão servir simplesmente como ferramentas que vão garantir que você atinja esses objetivos financeiros. Perfeito? Outra coisa que deve ser levada em consideração é o perfil de investidor. O perfil de investidor ele vai limitar o nível de volatilidade que deve ser aceito para a carteira de investimentos. Perfeito? Então, se você tem um perfil mais conservador, você vai limitar ali, através dos produtos, dos investimentos que você vai fazer dentro da sua carteira, você vai limitar a volatilidade em uma volatilidade bem mais baixa, porque os investimentos eles não podem te tirar do seu conforto, né? Você não pode se sentir inseguro com os seus investimentos, porque isso vai afetar a sua tomada de decisão. Então, o perfil de investidor deve limitar o nível de volatilidade da carteira, certo? 2 fatores que mais influenciam no perfil são conhecimento sobre investimentos e prazo disponível para acumulação. Então, quanto maior for o seu prazo de investimentos, mais você pode tomar volatilidade na carteira, lógico que respeitando o seu lado emocional também. Mas e o que também impacta é o conhecimento sobre investimentos, como eu falei. Então, se você quer buscar maiores rentabilidades no longo prazo, busque conhecimento. O conhecimento ele vai te tornar uma pessoa mais suscetível a lidar melhor com a volatilidade, porque você entende o que está gerando essa volatilidade. Isso te permite você ir para um perfil de investidor um pouco mais agressivo, né? E terceiro ponto é a avaliação do cenário. E é isso que a gente vai fazer, esse é o principal objetivo aqui do nosso vídeo de atualização mensal, certo? Avaliação do cenário, né? Ao avaliar o cenário, é possível identificar quais as classes de ativos devem performar melhor em cada fase dos ciclos econômicos. Essas informações somadas a conhecimentos sobre conceitos bem fundamentados sobre alocação de investimentos e finanças, assim como eu estava falando aqui, de questão de perfil, de investidor, você limitar, né, o nível de volatilidade e tal, são conceitos bem fundamentados, né, sobre alocação, investimentos e finanças comportamentais, que permitem que a gente faça a definição dos percentuais a serem alocados para cada classe de ativos na carteira de forma racional. Beleza? Então vamos entrar aqui vou seguir essa ordem aqui, vou falar um pouco do cenário global, certo? Depois eu vou entrar um pouco no cenário local, a gente faz um resuminho aí e entende como aplicar isso, como montar uma estratégia de investimentos. Vou falar um pouco da estratégia de investimentos que eu tenho utilizado atualmente para surfar nesse cenário atual, tanto globalmente quanto local, beleza? Primeira coisa então, falando aqui sobre os juros globais, hoje nós temos um cenário aí nos últimos meses, semestre e tal, de um cenário de contracionista, né? Um cenário contracionista em relação aos juros globais, onde principalmente as economias desenvolvidas tiveram uma alta de inflação, né? Após pandemia, ali, após os estímulos que foram estímulos bem significativos, né? Os bancos centrais abaixaram muito as taxas de juros, emitiram né, muitos estímulos para a economia para recuperar ali da pandemia. Logo veio as vacinas, logo veio a reabertura econômica, e isso tudo trouxe
níveis de inflação bem acima das metas, né, bem descontrolado. Os bancos centrais dos países desenvolvidos, eles demoraram muito para subir as taxas de juros, né? Principalmente aí falando do Federal Reserve, né, do Banco Central Americano. E a gente vai ver, inclusive, no próximo slide aqui, que a inflação ela bateu patamares bem acima dos níveis das últimas décadas. Então, por essa questão do descontrole da inflação, os bancos centrais estão passando, né? Talvez até chegando no final já, agora em julho e agosto, desse ciclo de alta de juros. Para os juros americanos, a gente pode ver nessa tabela aí, que está na sua tela, onde a gente tem ali, não sei se dá para você ver meu cursor, mas os Estados Unidos ele já está ali de cima para baixo, ali na quarta posição, com uma taxa de juros de 5,25. Né? Lá é um range de taxa, mas aqui seria uma taxa de 5,25, uma inflação de 4, né? Já até caiu um pouco mais, mas seria um juro real em torno de 1,3% a 2% ao ano, certo? O mercado, a média do mercado espera mais uma alta de 0,25% nessa taxa, né, atingindo o range da taxa terminal de 5,25% a 5,50% ao ano. Já na próxima reunião, agora em agosto, se eu não me engano, né? E grande parte do mercado já espera, né, já precifica uma queda nos juros americanos para janeiro de 2024. Isso é importante para a gente entender quais vão ser as expectativas aí, quais são, né, as expectativas para a Bolsa também, para a Bolsa Americana, vai nos ajudar a entender se o mercado ele já está precificando, já está esperando uma queda de juros em janeiro. Entenda que as taxas de juros elas são muito importantes na precificação dos ativos de bolsa, né, nas ações das empresas. Então, tanto por uma questão de um custo de oportunidade ali, ou seja, se a gente não tem uma taxa de juros muito alta, se a gente tem uma taxa de juros mais baixa, isso se transforma, né? Isso gera um estímulo maior para a tomada de risco em ativos de renda variável como ações da bolsa, certo? Isso gera esse incentivo porque a taxa de juros, né, ali na renda fixa, né, em títulos públicos e etc., não vão estar pagando uma rentabilidade muito boa para o investidor. Então acaba acontecendo esse movimento de uma busca maior por rendimento, né, através da renda variável. Então, além dessa questão do custo de oportunidade, também é importante notar que ao se fazer o valuation dessas empresas, né, ao se fazer a conta do valor justo ali para se pagar por essas ações, essas taxas de juros elas são consideradas como uma taxa de desconto do fluxo de caixa esperado dessas empresas a valor presente. Então, quanto maior essas taxas, o desconto acaba sendo maior, certo? Então, grande parte do mercado já espera essa queda para janeiro de 2024. Em relação à taxa brasileira, você pode ver ali o Brasil na primeira posição dessa tabela, com um juro de 13,75% ao ano, certo? Apesar de que o mercado já espera uma queda nesses juros brasileiros, mas ainda o Brasil está ali no topo, né, em primeiro lugar, com o juro real mais alto do mundo, certo? Então, com a taxa de juros de 13,75% e uma inflação de 3,2%, isso gera um juro real ali de 2 dígitos, né, de 10,06%. Nesse momento aí, em 30/6, né, quando foi feita essa tabela aí pela Brasil Capital. Então, essa informação é uma informação importante que você deve guardar para entender onde alocar grande parte da sua carteira de investimentos. Entenda que com juros reais tão altos assim no Brasil, né, em reais, aqui no Brasil, em títulos públicos e tal, mesmo em liquidez diária, né, isso aqui a gente está falando de taxa de juros que você consegue em títulos com liquidez diária, né? Então,
esse é um prêmio, né, de rentabilidade muito importante que deve ser considerado na nossa alocação. Vou falar disso mais para frente. Então, passando aqui para o cenário de inflação, né? Inflação americana, como eu falei, após a pandemia, devido aos incentivos, né? Um aumento aí da base monetária, etc. Isso levou a inflação americana a atingir ali o patamar de 9,1 em junho de 2022, que foi o maior nível desde novembro de 1981, certo? Agora, né, com a alta dos juros que estavam em zero, né, o Banco Central americano, o Federal Reserve, subiu a taxa de juros para em torno de 5, né, igual a gente falou, 5,25, e trouxe essa inflação aí para 3. Só que essa inflação, né, pode ser que não se sustente, né, nesses patamares ou não continue caindo, né, pode ser que ela volte a subir, principalmente porque a gente vê um mercado de trabalho muito aquecido nos Estados Unidos, certo? Então, o primeiro ponto ali, né, que eu notei com estímulos, falando ali, né, com os estímulos econômicos, no pós-pandemia tivemos disparada histórica da inflação americana. Segundo, os estímulos necessários para manter a atividade econômica têm sido cada vez maiores nas últimas décadas. Então, esse é um ponto importante. Note que, como eu falei, a taxa de juros americana estava em zero, né? Então, ao longo das últimas décadas, lá, né, muitos anos, ela vem caindo. Toda vez que a gente tem uma crise, foi o caso ali na crise das .com, da Nasdaq em 2000, na crise do subprime em 2008, o Banco Central americano ele vem cada vez mais baixando essas taxas de juros, fazendo quantitative easing, né, ou seja, indo no mercado comprar títulos, né, imprimir o dinheiro para comprar títulos no mercado, tudo para gerar incentivos, né, incentivos econômicos. E a gente tem que pensar o seguinte, né, esses estímulos eles serão sustentáveis até quando, né? Até que ponto se pode chegar? Porque o Banco Central ele vem, estimula e mesmo assim a economia não cresce, fraquejando, gerando crises, né, ciclos econômicos. Então, até quando vai, até que ponto vai esses estímulos? O Banco Central ele pode baixar ainda mais, vai colocar juros em negativo, né? Então chega um ponto onde você tem um cenário em que a dívida americana ela cresce em uma velocidade muito alta, né? Inclusive tiveram que aumentar o teto da dívida recentemente, né? Então você tem esse cenário onde essa dívida é descontrolada, né? Ela continua crescendo e ao mesmo tempo onde o Banco Central ele precisa estimular a economia e baixar a taxa de juros, só que chega um ponto onde você desvaloriza a moeda, né? Onde você está imprimindo mais moeda ali, você está gerando mais inflação, está diminuindo o valor da moeda, o poder de compra dessa moeda, do dólar, né? Você tem uma situação onde você precisa financiar uma dívida cada vez maior e você paga menos juros para financiar essa dívida, né? Para buscar, para captar recursos para financiar essa dívida. Então, assim, para o longo prazo, isso não é sustentável, isso pode gerar muitos problemas gravíssimos, né? Principalmente porque a economia americana, o dólar, é a base do capitalismo mundial, basicamente, né? Então, assim, pode gerar problemas graves. Mas isso é algo que a gente vai pensar bastante lá na frente, um pouco mais para frente. Não é algo que vai afetar aqui no curto prazo para a nossa alocação, mas é algo que a gente tem que manter em mente, né? Tanto, talvez um pouco vai influenciar na nossa alocação em reserva de valor, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas fica as questões, né? Esses estímulos eles serão sustentáveis para o longo prazo? O que acontece quando as economias desenvolvidas
deixarem de responder a esses estímulos? Fica a pergunta no ar aí. Sobre o mercado, então falando agora mais sobre o curto prazo, para a gente entender um pouco melhor as alocações, né? Sobre o mercado de crédito americano, né? Vamos tirar um pulso aqui da economia americana. Eu tenho esse gráfico que eu publiquei ele ontem, aqui, dia 19, onde eu plotei nesse gráfico a Fed Funds Rate, que é a taxa de juros americana. Você pode ver aqui no eixo esquerdo, né, da sua tela aí, ela está em 5,08, né? Você pode ver ali na linha, ou seja, né, a Fed Funds Rate ali, ela está em laranja, né? Na linha azul, né, a gente tem os corporate profits, né, dos Estados Unidos ali, os juros, os lucros das empresas, né, de empresas americanas, ali na curva em azul escuro, que elas chegaram a bater ali os 2,8 trilhões de dólares e agora estão ali no patamar de 2,75 trilhões de dólares. Na verdade, isso mesmo. Então, nesse caso, já note que a gente teve uma queda aí. Nos últimos 150 dias aí, a gente já teve, já consegue visualizar desde o início do ano, né, uma queda nos lucros das empresas americanas. Uma queda ali de quase 3% já nesse período. E ali um pouco mais atrasado, né, nos indicadores ali, a gente tem aquela curvinha azul claro, que são os loans to private sector, né, que são os empréstimos ao setor privado da economia. E note que com a alta dos juros ali, chegou um momento onde o juros estava em torno ali de 3,5%, 4% ao ano, e a gente vê a partir disso, né, a partir ali de julho, agosto de 2022, uma queda vertiginosa ali de 12% nos loans to private sector, né, nos empréstimos ao setor privado. Esse dado ele só chega ali até março de 2023, provavelmente deve ter a publicação do restante do período aí, mas até março ali já tinha caído, desde o topo anterior ali, né? Já tinham caído 180 dias aí, caiu 12%. Então, fica aí, né, um sinal, um sinal para a gente acompanhar em relação ao mercado de crédito americano. Isso demonstra um enfraquecimento aí da economia americana e principalmente numa situação onde é importante notar o seguinte: como a gente teve um período grande, né, desde a crise de 2008 ali, de baixa de juros em zero, né, de dinheiro muito barato. Então, um cenário onde teve grandes estímulos para empresas que têm seu negócio muito baseado em crédito barato, que necessitam de disponibilidade de crédito para continuar crescendo o seu negócio, para continuar investindo ali no CAC, né, no custo de aquisição de cliente, né, para crescer sua base de negócio, para depois monetizar, né. Tem muitos negócios assim, principalmente negócios relacionados à tecnologia, aplicativos, né, como Uber e etc. Então, esses negócios eles são muito frágeis, né? Eles são muito frágeis em relação a cenários onde a gente tem taxas de juros muito mais altas e pode ter uma limitação aí no mercado de crédito. E isso considerando também que no início do ano a gente teve a quebra de bancos importantes nesse mercado de crédito para essas empresas de tecnologia ali do Vale do Silício, etc. Certo? Então, são indicadores para a gente acompanhar, importantes. Aqui tem um indicador que é muito forte, né? E o sinal que ele está nos passando aqui é muito forte,
que é o spread na curva de juros americana. Toda vez que a gente tem uma inversão desse spread aqui na curva de juros americana entre os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos e de 2 anos, toda vez que a gente tem essa inversão, ou seja, cai abaixo dos zero, ali ó, fica negativo, né? Então, agora está negativo em menos 1,02%. Toda vez ali, ó, as últimas inversões que tiveram ali no gráfico, a primeira inversão lá, quando caiu abaixo do zero lá, foi o precedente ali da crise da Nasdaq, né? A segunda vez que inverteu foi precedente ali da crise de 2008, do subprime. Então, assim, esse indicador ele não funciona como um sinal precedente de recessões, né, de crises, não só nessas duas crises que estão plotadas no gráfico aí. Se a gente puxar um histórico muito maior, esse é um indicador que, se eu não me engano, só teve um falso positivo, né, onde realmente esse spread ele ficou invertido e a gente não teve uma recessão, não teve uma crise. Então, ele é um indicador fortíssimo, né? Ele está muito ligado ali à questão de preferência temporal, né, do investidor, aquela questão de que se você compra um título mais longo, né, ali, por exemplo, o título de 10 anos, normalmente ele precisa render mais, ele precisa entregar para o investidor uma rentabilidade acima do título de 2 anos, visto que é um título que vai ficar travado ali, né, que você vai receber esse rendimento em mais tempo, né? Você precisa esperar mais tempo pelo rendimento. Então, o que está acontecendo agora? Esse título de 2 anos, ele está com rendimento maior, né, bem maior ali no caso, do que esse de 10 anos. Isso demonstra que o investidor, né, que o mercado, ele espera, né, um período de recessão, né, ele espera um período de muita incerteza, mais para o longo prazo, né, no caso para 10 anos. Então, ele está esperando que ali o mercado está precificando uma rentabilidade menor lá no título de 10 anos do que na rentabilidade do título de 2 anos. Isso aqui é importantíssimo. A curva já ficou invertida ali desde o final de na verdade desde 2022 ali, né? E continua invertida e só caindo mais ali o spread, né? Então, é um sinal muito importante que a gente deve monitorar. Na verdade, não precisa nem monitorar mais, né? O sinal já está dado. A informação já está na tela e eu tenho alguns gráficos aqui que podem demonstrar que a gente esteja num cenário muito similar aí, principalmente à precificação de bolsa, né? Em relação aos juros, em relação a relação entre preço e lucro da bolsa e tal, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Na verdade, né, vamos falar aqui já da bolsa americana, que aqui já tem algumas coisas dessas que eu estava mencionando. Olha só, nesse gráfico, ali nessas barras, né, nas barras verdes e vermelhas, eu tenho os candles que representam, né, as variações mensais do índice da bolsa americana, o S&P 500. Né, o S&P, que é o principal índice aí da bolsa americana, que está ali em verde, né? Então, atualmente negocia na 4.565 pontos, certo? Olha só, na curva em roxo eu tenho a Fed Funds, né, que é a taxa de juros americana em 5,08, ali para representar a importância dela nesse ciclo aí que eu estou demonstrando com esse gráfico. Em verde claro, eu tenho em verde claro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, em amarelo está o price earnings, né, que é o preço sobre lucro. Então, explicando o price earnings, funciona o seguinte, né? Em amarelo está marcando ali 25,78. 25,78 significa o seguinte, que as empresas que estão contidas no índice S&P, né? Todas as empresas ali, as 500 empresas, elas
se a gente pegar o valor de mercado dela e dividir pelo lucro dela, dá 25,78. O que significa isso? Significa que eu preciso de 25 vezes, né, 25 anos ali, quase 26 anos, para pagar com os lucros dessas empresas o valor que eu estou pagando na empresa, certo? Então, basicamente é isso que significa essa curva em amarelo, tá? A curva em verde, não estou lembrando exatamente o que é, mas, sim, agora eu lembrei. É justamente o que a gente estava vendo aqui nesse gráfico, que é o Corporate Profits, certo? Então, o que eu estou demonstrando aqui nesse gráfico? Eu estou demonstrando que mesmo com essa alta de juros gigantesca, né, que impacta os investimentos em ações, assim como eu mencionei no começo do vídeo, eu estou mostrando aqui que mesmo com essa alta, a Bolsa Americana ela está voltando a subir agora nos últimos meses, voltando a subir forte, certo? Mesmo com o price earnings ali, né, mais alto e perto de 26, né, muito alto em comparação, se a gente pegar os últimos 50 anos, normalmente a bolsa negocia nesse múltiplo, né, de preço sobre lucro, de 10 vezes, 15 vezes, né? Então, normalmente o investidor está disposto a pagar o preço por uma empresa, em que essa empresa, em 10 anos, com os lucros dessa empresa, ele consiga pagar o valor da empresa que ele está comprando. No caso, hoje, o mercado ele negocia nesse patamar de 25, 26. Então, o investidor hoje ele está pagando um preço no qual ele precisa de 26 anos de lucros dessas empresas, né, em média, né, para pagar, né, para cobrir o valor que ele está pagando por essas empresas. Então, é um múltiplo bem alto historicamente falando. E então, assim, a questão é o seguinte: toda vez que a gente tem uma reprecificação de juros, né, o Banco Central ele vem e aumenta os juros de uma forma tão alta, né, aqui saiu de 0, foi lá para 5,8. A gente vai ver que na crise de 2008, até já pegando aqui no próximo slide, durante a crise de 2008, esses juros eles saíram lá de 1 e alguma coisa e foram para 4 e tal, né? E quando a gente tem um cenário como esse, o que é o esperado, né? O que é o esperado? O esperado é que com juros mais altos, a gente tenha despesas financeiras maiores nas empresas, a gente tem um custo de capital maior, né? Isso normalmente bate nos resultados dessas empresas. Então o mercado ele nesses níveis de taxa, né? E a taxa ela subiu muito rápido, né? A gente teve uma alta ali desde abril de 2022 até julho de 2023, até esse mês, a gente teve uma alta de 500 pontos base ali, né, de 5% nessa taxa de juros americana. O mercado de ações, ele parece simplesmente ignorar, né, ignorar esse preço do dinheiro. Mesmo com ali na curva verde, a gente vendo os lucros das empresas caindo, né? Eles atingiram seu topo ali em torno de julho de 2022 e desde então só vem caindo e o preço das empresas só subindo, principalmente agora nos últimos meses, com os cases de empresas ligadas à tecnologia e a inteligência artificial, né? Então, muitos investidores acreditam que a gente está vivendo um período de virada de chave em relação à inteligência artificial. Então, empresas como NVIDIA, né, que produzem placas de vídeo, né, que são os melhores hardwares ali para processamento, né, para aprendizado de máquina, né, para cálculos matriciais ali, né, das inteligências artificiais. Essas empresas explodiram na bolsa, Microsoft, NVIDIA, né, e a gente está vendo isso se refletindo nos preços aí do S&P, certo? Então, o que é a minha visão? A minha visão é que o mercado está um pouco irracional em relação a isso. Ele está pagando preços que, historicamente falando,
não são preços que se sustentam, né? Você pagar um preço numa empresa de 26, que você demora 25, 26 anos para ter um retorno, normalmente é um preço onde isso traz um risco muito alto para o seu investimento, né? Então, assim, falando de modo geral, não são patamares normais para o mercado de ações, né? Se a gente comparar aí com os últimos 100, 50 anos, certo? Então, muito parecido, na minha visão, a gente tem um cenário hoje muito parecido na Bolsa Americana com o que a gente teve em 2008, onde a gente teve a alta de juros, o mercado, a gente começou a ver ali uma queda, né, em 2007 ali dos profits, né, dos lucros das empresas, só que o mercado ele continuou precificando a inflação ela caiu um pouco, né, na época, e assim como caiu agora para 3%, né, e aí o mercado continua acreditando que o Banco Central logo ele iria baixar a taxa de juros e tudo mais. Só que o que aconteceu é que as fragilidades que existiam no mercado, no caso da crise de 2008, tinha uma série de fraudes, né, no mercado relacionadas ao subprime, etc. Então, inclusive fica a recomendação aí do filme The Big Short, né, o filme A Grande Aposta, que ilustra muito bem, né, mostra muito bem como que foi esse caso aí da crise do subprime em 2008. Então, temos um cenário parecido na Bolsa Americana, na minha visão, em relação a 2008. Eu acredito que para o mercado voltar para patamares racionais, eles precisam se ajustar, né, a essa nova realidade. Ele precisa passar a negociar em valores mais realistas em relação aos earnings, né, em relação aos lucros das empresas e não nesses patamares aí de 25, 26 de preço sobre lucro, certo? Sobre o cenário da Europa, aqui eu tenho 4 gráficos que já dá para ter uma boa noção do que está acontecendo por lá. Não, já dando um spoiler aqui, já falando, não sugiro, não gosto de ter nenhuma alocação em Europa hoje. E aqui está bem claro, né? Se a gente pegar aqui do lado esquerdo, a gente tem no topo aqui um índice, né, de clima de negócios, né, na zona do euro, onde a gente está indo ali para patamares vistos quase que durante a pandemia de 2020, né, a pandemia do Covid. Então, se a gente pegar ali o crescimento, né, a taxa de crescimento do PIB na zona do euro, nos últimos 2 trimestres, na verdade, a gente já teve uma queda ali um pouquinho, uma queda pequena, mas já uma desaceleração muito grande da zona do euro. E se a gente pegar como exemplo ali, no caso da economia alemã, né, que já está no lado direito da tela, que ali se a gente pegar o PMI, né, que são um indicador ali em relação a compras da indústria e tal, dos gerentes, né, de indústria. Então, esse indicador ele já está bem negativo aí, já em patamares vistos durante a pandemia, né? Então, realmente, a economia alemã, né, a indústria alemã, talvez a indústria mais eficiente do mundo, né, em sua cadeia de suprimentos, etc. Então, assim, já demonstra um nível de recessão, né? Inclusive aqui na taxa de crescimento do PIB, já vindo negativo em menos 0,5 e menos 0,3 nos últimos 2 trimestres para a Alemanha. Então, já praticamente tecnicamente em recessão, né? Em relação ao cenário local, né, no Brasil, nas últimas décadas, a gente tem uma piora na parte institucional do país, né? Se a gente pegar aqui pelo índice de liberdade econômica, né, da Heritage, a gente tem uma queda, né, ali a partir de 95 ali,
até os anos 2000 a gente teve um crescimento na liberdade econômica, porém desde então, né, principalmente ali pós 2002, né, com o governo Lula, essa curva só decresceu, depois do governo Dilma, Temer, etc. E agora ele está em torno ali de 50, né, 55, 53, na contramão do mundo, né, a média mundial aí, durante essas décadas, essas 2 décadas aí, teve um crescimento de liberdade econômica mundial, só uma queda agora nos últimos 2 anos em relação, provavelmente pegando ali os conflitos, um movimento de nearshoring, ali, de desglobalização, né, por guerra comercial, etc. Então, no relativo, nos últimos 2 anos, apesar do Brasil ter se destacado em relação ao resto do mundo, né, com a saída ali, praticamente a Rússia se tornando não investível, né, uma série de países com situações complicadas, o Brasil acabou se destacando, né, como o que sobrou, né, para alguns investimentos, para algum fluxo de capital, acabou se beneficiando, né, a gente tem uma taxa de juros um pouco menor do que a gente tinha alguns meses atrás, só que quando a gente olha a big picture, né, olha o cenário, a tendência, né, é que a gente, principalmente agora com o mesmo governo que teve a partir de 2002 ali, né, o governo Lula, a gente deve ter uma piora cada vez maior desse ambiente institucional brasileiro, o que afasta investimentos de longo prazo, né, afasta possibilidades aí para uma melhora econômica brasileira. Eu vou falar um pouco mais sobre bolsa, que é um caso à parte, talvez, né, um pouco se destaca como uma certa oportunidade, mas de modo geral, institucionalmente falando, a gente tem uma piora no cenário local. Sobre a bolsa brasileira, o que acontece? A gente tem uma situação onde, se a gente pegar os múltiplos ali, né, que no slide a gente pode ver o histórico do price to earnings do Ibovespa, né, do índice de ações, que é o indicador de preço sobre lucro, né, igual a gente estava falando lá do S&P, nesse caso aqui do Ibovespa, né, do mercado brasileiro. Nos últimos 10 anos, a gente teve uma média ali dele em torno de 20, né? Só que ele está pegando a crise do PT, ele está pegando o Covid, né? Então, se a gente fosse normalizar, assim, a gente estaria falando talvez de um price to earnings ali, do preço sobre lucro em torno de 15 vezes, né? Ou seja, você paga, o preço que você está pagando, você demora 15 anos ali para os lucros das empresas cobrirem esse valor que você está pagando. No caso, hoje, esse Price to Earnings Ratio da Bolsa Brasileira, ela está em 8 vezes, né? Bem abaixo da média histórica, certo? Então, em uma situação como essa, se torna muito vantajoso, né? Ou seja, a gente tem um cenário onde aqui a gente pode ver até na tabela embaixo, onde o total, né, do market cap aqui o total de valor de mercado das empresas do Ibovespa em 4,4 trilhões de reais, o total de receita dessas empresas foi 4,6 trilhões, porém o total de lucros de 555 bilhões. Se a gente dividir o market cap de 4,4 por 555 bilhões de lucro, a gente vai chegar nesse múltiplo de 8 vezes. Então é bem abaixo do histórico, é muito barato, né? Só que a gente tem que colocar num contexto global. Se a gente tiver uma recessão no mercado americano, por exemplo, isso com certeza vai impactar as empresas brasileiras. Então, a gente, na minha visão, né, tá interessante, tá barato da gente ter uma alocação um pouco acima do estrutural, um pouco acima do que a gente tem historicamente em ações brasileiras, só que com parcimônia, né, não excedendo muito e talvez fazendo alguns hedges, né, para proteger essas posições, porque a gente pode ter um cenário externo que vá impactar na Bolsa Brasileira
tirando essa possibilidade dos lucros, né, da rentabilidade com Bolsa brasileira. Então, resumindo justamente isso que eu falei sobre o Brasil, a gente tem esses 3 pontos, né? Hoje a gente tem o maior juro real do mundo, aqui no Brasil, maior taxa de juro real, que permite uma alta rentabilidade em títulos de renda fixa pós-fixados, inclusive de liquidez diária, que funcionam como reserva de oportunidade, para um cenário negativo, né, que, na minha opinião, a gente deve ver uma recessão, uma crise no mercado americano, que se torna uma crise aqui também no mercado brasileiro. E aí, quando a gente tem essa parte em renda fixa pós-fixada de liquidez diária, a gente pode resgatar a qualquer momento para, durante uma crise, por exemplo, se aproveitar disso e comprar ações, por exemplo, ou comprar ações baratas na bolsa, né? Então, se a gente tem hoje, por exemplo, um múltiplo de 8 vezes para a bolsa brasileira, se estoura uma crise agora, por exemplo, né, no próximo mês, por exemplo, em agosto, pode ser que esses 8 vezes caia para 4 vezes lucro, né, 5 vezes lucro, 4 vezes lucro. Se a gente tiver um cenário onde a bolsa esteja negociando a 4 vezes lucro, a 5 vezes lucro, vale a pena a gente ter essa liquidez, né, diária ali em pós-fixado, em renda fixa, resgatar grande parte disso e aproveitar para comprar bolsa muito barata, certo? Então, esse maior juro real do mundo no Brasil, ele é um alto prêmio, ele representa um alto prêmio de rentabilidade para que a gente possa esperar. Simplesmente que a gente aloque um percentual grande da carteira em renda fixa, pós-fixado e liquidez diária, para esperar, né? Então a gente não está perdendo muito, ficando menos exposto à bolsa, visto essa possibilidade da crise, né? Em segundo, a bolsa brasileira é barata, como eu acabei de falar, o múltiplo do preço sobre lucro das empresas do índice Bovespa em 8 vezes, abaixo da média histórica em torno de 15 vezes, demonstra uma grande oportunidade de comprar empresas do índice em preços historicamente baratos com margem de segurança, tá? E também outra ressalva sobre essa questão, essas posições assim de essa exposição à renda variável de ações brasileiras, etc., é essa piora que eu mencionei no ambiente institucional brasileiro. Então, a piora do ambiente institucional tira o brilho dos múltiplos historicamente baixos da bolsa, favorecendo uma alocação mais restritiva, né? Talvez um pouco acima do estrutural que a gente sempre mantém como base ali, né? Depois a gente pode falar dos percentuais, vou falar aqui no final, mas com parcimônia, né? Como eu falei. E outro detalhe que essa piora no ambiente institucional brasileiro traz, assim, são 2 fatores que se alinharam e que traz uma grande oportunidade para quem precisa dolarizar patrimônio, para quem está fazendo investimentos offshore, para quem está mandando capital para o exterior. Né? Você tem uma situação onde você tem uma piora, né, institucional, ou seja, você quer mandar mais capital, quer dolarizar mais o patrimônio, e você tem uma situação onde o Brasil ele melhorou relativamente a outros países, né, e trouxe esse fluxo cambial, fazendo com que a nossa taxa de câmbio aqui ficasse com o real mais valorizado em relação ao dólar. Então isso favorece bastante para quem precisa dolarizar o patrimônio. Tem que aproveitar. Pessoal, lembrando, se você está assistindo aí pelo YouTube, já clica no like aí, se inscreve no canal para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para mais pessoas, para levar esse conteúdo aí. Se você achou importante para você, se você achou que eu estou te auxiliando aqui, faça isso para que o YouTube, tanto para que você possa receber os próximos vídeos, quanto para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, tá? Beleza, então vamos entrar na parte de alocação em si, né? Então já vimos um pouco do cenário, falamos um pouco das nuances aqui de cada classe de ativos e eu tento distribuir aqui numa matriz de ativos imobiliários, né, as classes de ativos para que facilite um pouco o entendimento. Talvez não seja exatamente, talvez tenha algumas nuances aqui que a gente não consiga capturar apenas com essa matriz, mas já dá para ter uma boa noção. Normalmente eu vou pensar nas alocações da seguinte forma:
talvez como se fosse esses quadrantes, né, que você está vendo aí na tela, sendo os ativos acima dessa linha horizontal, sejam os ativos de maior volatilidade, e aí, por exemplo, lá no topo eu estou colocando Bitcoin, né, e ali abaixo do quadrante, né, abaixo da linha horizontal, lá no piso, né, então o teto seria talvez o Bitcoin, o piso ali seria a renda fixa pós-fixada curta, né, pós-fixada ali de liquidez diária, né, que seria a menor volatilidade da carteira. E aí tem o outro eixo, né, o eixo vertical, que seria, quanto mais à direita ali, seriam ativos para mais multiplicação de capital. Talvez o Bitcoin poderia estar um pouco mais para a direita ali também, né? Para a esquerda ali, são ativos de proteção. Então, ali já no extremo esquerdo, eu coloquei o ouro, né, por exemplo, né? É um ativo um pouco que tem volatilidade, né? Então ele está no meio ali, quase ultrapassando a linha horizontal, e ele está no cantinho ali da linha vertical para poder ser o ativo de maior proteção, né? É um ativo que não tem passivo, é um metal, né, precioso ali que ao longo está provado no tempo, ao longo de milênios, né, como um bom ativo. Então, falando um pouco aí sobre como que ficou a distribuição, talvez ali o vou começar da esquerda para a direita, né? Ativos de proteção para ativos de multiplicação, e vou tentar falar dos de menor volatilidade para os de maior volatilidade. Então ali o ouro, né? Ali como ativo de proteção, renda fixa e inflação, né, indexado à inflação, talvez um título que paga o IPCA mais alguma coisa, né, o IPCA que é o índice de inflação, né, renda fixa pós-fixada, ali mais à direita, com muita volatilidade, o Bitcoin, né, aí já mais para o quadrante ali dos ativos para multiplicação, a gente tem renda fixa pré-fixada, né, que a gente pode ganhar com a marcação a mercado e tudo mais, de médio prazo ali, né, ou longo prazo. A gente tem retorno absoluto, né, que ali tá no quadrante abaixo, né, quadrante de baixo. Deixa eu só voltar aqui para ver se está gravando aqui certinho. Então, aqui tem retorno absoluto de baixa volatilidade, retorno absoluto de alta volatilidade, renda variável, ou seja, ações americanas ali e ações brasileiras aqui à direita, né? Pessoal, lembrando que se vocês quiserem discutir essa classificação aqui, discutir um pouco quais ativos que deveriam estar aqui ou não deveriam, pode deixar nos comentários aí, ou se não, depois eu vou deixar o link pro meu Instagram, se você quiser entrar em contato comigo também e entender um pouco mais, fica à vontade. Então, antes de eu falar os percentuais que eu acho interessantes aqui, visto esse cenário, né, para alocação na carteira, eu vou falar de uma coisa que é muito importante. Aí, quando eu vou falar sobre alocação, muitos clientes perguntam o seguinte: tá, mas se você está esperando, ô Lucas, se você está esperando uma recessão americana, né, uma reprecificação dos múltiplos da Bolsa Americana, uma queda na Bolsa, etc., uma possível crise, né? Por que ter exposição à Bolsa, né? Porque normalmente eu sempre vou manter um percentual alocado em ações, mesmo ações americanas, mesmo ações brasileiras, né? Por que manter esse percentual? E aqui, nesse quadradinho aqui, eu tenho um estudo da Dalbar, né, que representa muito o porquê que é importante sempre manter uma alocação mesmo que menor, né? Então, o que eu faço? Eu só ajusto os percentuais. Quando eu estou esperando uma crise igual a situação atual, eu faço a diminuição desses percentuais, né? Fico com percentuais menores nessas classes de ativo de renda variável, de ações, né? Então, e num cenário de começo de ciclo e tudo mais, eu vou aumentar esses percentuais para buscar uma rentabilidade maior. Mas eu nunca vou zerar,
né? Por quê? Quer dizer, nunca diga nunca, né? Mas talvez numa situação muito extrema, mas normalmente eu não vou zerar. Por quê? Se a gente olhar aqui o retorno do índice de empresas americanas, o S&P 500, se a gente olhar para a rentabilidade dele, o comportamento do índice, o que a gente consegue enxergar? Que, historicamente, quem se manteve sempre investido, ou seja, a performance do índice de ações americanas, foi, em média, 11,59% ao ano, certo? Então, se você manteve sempre investido, se eu não me engano, esse estudo deve pegar uns 100 anos aí da Bolsa Americana. Então, se você sempre se manteve investido, você teria uma rentabilidade anualizada ali, né, em média anual, de 11,59% ao ano, certo? Se você tivesse tentado fazer o time, entrada e saída, vendendo ali quando você acha que vai cair, recomprando, etc., fazendo aquela famosa gestão ativa ali, né? Talvez, o que poderia ter acontecido? Se você tivesse perdido os 5 melhores dias de retorno, olha o quanto já cairia a sua rentabilidade, de 11,59 para 10,34. Se você colocar um capital no longo prazo, com a rentabilidade de aqui 11,59 para 10,34, dá um pouco mais de 1% aí de queda, né? Sei lá, dá um ponto, alguma coisa, né? Esse percentual adicional em um capital no longo prazo, em 20, 30 anos, 40, 50 anos, isso faz uma puta diferença, isso faz uma grande diferença, tá? Não acho que é pouca diferença, tá? Então, se você perdeu os 5 melhores dias de retorno, você já teria um prejuízo muito grande, você já teria uma rentabilidade muito menor. Perdendo os 10 melhores dias de retorno, já cai para 9,5. Os 20 melhores dias de retorno já cai para 8,11. Os 30 melhores dias de retorno já cai para 6,92. Ou seja, se você às vezes erra um time ali, tenta entrar e sair e perde um pouco os melhores dias de retorno, você já teria uma rentabilidade muito menor, o que talvez faria com que nem fizesse sentido mais você ter alocação em Bolsa Americana. E olha só, olha essa informação. 8 dos 10 dias com as piores performances aconteceram dentro das mesmas semanas dos 10 melhores dias de performance. Então, imagina o seguinte, se os 8 dos 10 dias com as piores aconteceram na mesma semana dos 10 com as melhores performances, se você entrou e saiu ali, perceba que é um ajuste muito fino. Aconteceu em uma única semana. Então, às vezes, se você vê caindo demais, ou seja, um daqueles 8 dias ali com as piores performances, você vê caindo demais, você fala, meu Deus, agora vai acabar o mundo aqui, eu vou sair desse... Tá no meio de uma crise, eu vou sair, depois eu entro de novo, vou recomprar depois. O que ia acontecer? Você ia perder os 10 dias melhor de performance, né? Porque provavelmente ele já ia acontecer no dia seguinte, ali, ou alguma coisa do tipo na mesma semana. Então é tudo muito rápido, você não consegue fazer essa gestão ativa, não consegue fazer o timing, né, dessas movimentações. Então o certo é que você mantenha sempre uma alocação estrutural para que você participe tanto dos melhores dias, mas também você vai participar dos piores dias, mas no longo prazo você vai ter uma puta rentabilidade, você vai ter uma grande rentabilidade em renda variável, né? Principalmente no S&P 500, que é a melhor bolsa que esse mundo já viu, certo? O melhor índice que esse mundo já viu no longo prazo aí, mais constante, mais consistente, empresas mais sólidas e etc. Tá? Quais são os benchmarks de rentabilidade que eu busco com os meus clientes, né? Que eu acho que faz sentido buscar para cada perfil de investidor? Por que eu acho que faz sentido? Porque, como eu falei, se você buscar rentabilidades muito acima disso aqui, você vai acabar tomando muito mais risco do que você deveria. E eu te falo, se você fizer o cálculo
do quanto você quer atingir de renda passiva, por exemplo, na sua aposentadoria, de quanto que é o dinheiro que você precisa para realizar um sonho. Se você colocar em um prazo correto ali de 10, 20 anos e tal, dependendo da situação, você não precisa, eu já te adianto, você não precisa de uma rentabilidade maior do que essa, tá? Esses níveis de rentabilidade, eles já são suficientes no longo prazo para gerar patrimônios muito grandes, tá? Para sair, mesmo saindo do zero, se você tiver constância ali em aportes, com uma rentabilidade nesses níveis, você vai atingir patrimônios muito grandes. Já se você buscar algo muito acima disso, o que vai acontecer? Normalmente você vai fazer investimentos que tem muita volatilidade, que sai do seu perfil, o seu nível de aceitação de volatilidade e tal, você vai acabar tomando decisões erradas, vai acabar perdendo dinheiro, tá? Então, eu sugiro fortemente que você siga esses benchmarks de retorno por perfil. Se você tem um perfil mais conservador, busque ali algo entre o CDI, um pouco acima do CDI, né, que nos últimos 20 anos no Brasil ele teve uma rentabilidade anualizada de 11,01% ao ano. No perfil moderado, eu utilizo o IMA B5, né, porque ele traz uma rentabilidade relacionada ali aos títulos indexados à inflação do Tesouro, né, para buscar uma inflação, buscar uma rentabilidade real, né, acima da inflação. E o histórico dos últimos 20 anos foi de 13,05% ao ano. Já para um perfil mais agressivo, eu já acho interessante a gente buscar algo como IPCA mais 10%, aí, alguma coisa desse tipo. Já é um índice bem, é um benchmark mais arbitrário, né? Mas funciona para o perfil agressivo, para que você não precise tomar muito mais risco do que isso. Só para você ter uma noção, né? Às vezes as pessoas não têm essa informação. Muita gente, se você for falar de um retorno de ações, por exemplo, muitas pessoas acreditam que uma boa rentabilidade seria algo em torno de 30%, 40%, 50% ao ano. Talvez pontualmente ali na Bolsa Brasileira você consiga em alguns anos esse tipo de retorno, mas se a gente pegar, por exemplo, o retorno anualizado, o histórico do Warren Buffett, por exemplo, não passa ali de 20% ao ano. Então, perceba que é possível sim gerar grandes patrimônios com rentabilidades tranquilas, só que tendo disciplina nos aportes, não cometendo erros, né? Não saindo muito fora do que é esperado. Olha só, alocação por perfil, né? Aqui vai uma sugestão ali dentro do cenário atual, o que funcionaria na minha visão. E lembrando, não é uma recomendação de investimentos, cada pessoa precisa montar um projeto de investimentos, precisa fazer um planejamento personalizado e as alocações vão ser em função desses objetivos, em função desses prazos individuais de cada um. Então isso aqui é só para ter uma base, só educacional, para te auxiliar no seu raciocínio, baseado nas informações que a gente falou aqui, de como alocar, né, para a sua situação pessoal. Então, baseado naquelas classes de ativos que eu mencionei, eu acho interessante algo em torno desses percentuais aqui para cada classe, para cada perfil, sendo eles, por exemplo, ali na renda fixa pós-fixada de liquidez diária, como eu mencionei, que serve como uma reserva de oportunidade, perfil conservador 70% da carteira, moderado 50% da carteira e agressivo 45%. Perceba que essa é a alocação do momento, né? Essa é a alocação que vai te trazer um juro real muito alto, né? O maior juro real do mundo brasileiro, com liquidez diária, que vai estar disponível ali com liquidez diária para poder aproveitar oportunidades caso se concretize esse cenário de recessão, de crise que eu estou esperando, certo? Então, se você também pensa como eu, essa alocação vai ser não diria a cereja do bolo, mas é a estrutura da sua carteira atualmente, é os alicerces ali para você montar uma carteira e são percentuais significativos. Renda fixa e inflação, com vencimento, sugiro atualmente vencimentos ali em torno, talvez títulos de crédito bancário, alguma coisa do tipo, em torno de 5, 7 anos.
perfil conservador 12,5%, moderado 17% e agressivo 7%. Perceba que o moderado eu indexo, né? Eu estou indexando ele ainda mais a inflação justamente com o benchmark dele, como eu falei, é o IMAB5. Então eu quero ter uma alocação um pouco maior em inflação, justamente para colar a rentabilidade da carteira um pouco mais no índice, para garantir que a gente vai naquela linha ali do IMAB5, né? A renda fixa pré-fixada, conservador 6%, moderado 5%, agressivo 2,5%. Retorno absoluto, acho que o retorno absoluto também é uma das alocações mais importantes atualmente, principalmente pegando bons fundos que têm esse mesmo viés que eu falei, né, de visão para ficar vendido em bolsa americana, ter hedges, né, em relação a isso e tudo mais. Posso citar aqui talvez alguns fundos que tenham, talvez o Asa Hedge seja o meu preferido atualmente com essa visão semelhante à minha, né? E o Asa Hedge ele se encaixa ali nesse multimercado de alta volatilidade, né? Então, conservador seria 2%, moderado 7%, agressivo 15%. Retorno absoluto de baixa vol, talvez um OCAN institucional, algo do tipo ali nos fundos, né? Fundos multimercados. 5% conservador, 7% moderado, 2,5% agressivo. Renda variável ações Brasil, conservador 2%, moderado 7,5%, agressivo 15%. Tenho até aumentado um pouco mais essa alocação aí na carteira, visto os múltiplos baratos da Bolsa Brasileira, porém sempre mantendo um pé no acelerador e o outro já em cima do freio ali, visto a situação institucional brasileira e tudo mais. Internacional, 0,5%, conservador, moderado 2,5% e agressivo 5%. Com uma ressalva, essa alocação internacional, ações americanas, eu tenho utilizado estruturas, né, de operações estruturadas no S&P que permitem com que a gente tenha um retorno mínimo garantido e estejam redeados, né, estejamos protegidos contra a queda do S&P. Então, tenho feito estruturas aí com vencimento de 5 anos, utilizando com esse viés para manter uma alocação com a alta ilimitada, né, exposição à alta ilimitada e protegendo contra a queda do S&P, que é o esperado. No caso do ouro, ali, estrutural também 1,5% conservador, 2,5% moderado, 5% agressivo. Também traz bastante volatilidade para a carteira, só que é um ativo que vai te trazer a maior proteção que existe, né, em relação à diversificação do portfólio. E o Bitcoin, que também poderia... Inclusive, se você quer um vídeo só sobre Bitcoin, sobre Bitcoin, coloca aí nos comentários, ou se não, me manda uma mensagem. É uma alocação que eu tenho desde 2015, né? Então você pode imaginar o retorno que eu tive nessa posição aí, desde quando o Bitcoin estava precificado em algo como $500, alguma coisa do tipo. É uma classe de ativo que também funciona como uma reserva de valor, porém tem muita volatilidade e tem uma grande assimetria também de valorização conforme for crescendo a sua utilização e tal para o futuro. Normalmente eu utilizo ETFs que têm uma exposição a uns 70% em Bitcoin e o restante em alguns outros criptoativos. Beleza? Então é isso, pessoal. Estou deixando aqui no link, estou deixando aqui na descrição o link para o meu Instagram, onde você pode entrar em contato comigo. Se quiser saber mais detalhes sobre a assessoria, quiser marcar uma consulta comigo, fica à vontade, me manda um alô lá, certinho? É isso, então, por hoje, pessoal. Obrigado pela sua atenção e até o mês que vem.